Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estou eu aqui com o meu missal cristão, missal dominical, o missal da Assembleia Cristã. Aquele o livro que eu acompanho a liturgia na missa. Então, acompanho a minha liturgia com esse livro. E nós chegamos ao domingo de Ramos, domingo da Paixão do Senhor. E hoje eu não vou refletir sobre o evangelho da celebração eucarística em si, eu vou meditar com você apenas o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Por quê? Porque eu gostaria que você pudesse participar dessa liturgia, como todos os domingos. É importante que nós participemos, mas hoje de uma forma ainda mais, podemos assim dizer, piedosa. Por quê, Denis? Porque é domingo de Ramos, é a abertura da grande semana, a semana que traz para nós, que abre as portas para nós da maior festa cristã, da maior festa católica do mundo, de toda a humanidade, que é o domingo de Páscoa. E aí a gente vai vivenciar toda essa semana com o tríduo pascal, com tudo aquilo que nós temos, entre aspas, de direito, que a igreja nos proporciona, que a igreja nos dá a vivenciarmos. E se inicia hoje com o domingo de Ramos, e depois a gente vai, durante essa Semana Santa, essa semana de fato, Semana Santa, não santa mais numa forma genérica, mas santa, santa mesmo, porque traz aí os maiores, como é que eu posso dizer, traz para nós os maiores acontecimentos da vida de Cristo, do finalzinho da vida de Cristo e principalmente a sua paixão para nos redimir. Então vamos ler aqui bem rapidamente. O ano litúrgico que nós estamos vivendo é o ano A, por isso vai ser lido o Evangelho segundo São Mateus, e nós vamos ver aqui a entrada de Jesus em Jerusalém de forma muito rápida, muito breve, e daí por diante, meu irmão, você participa da liturgia deste domingo, participa de todas as liturgias que vão ser celebradas durante essa semana, ofício de treva, lava-pés, sexta-feira da paixão, a vigília pascal e principalmente ali a Páscoa do Senhor no domingo, da nossa maior festa. Então vai dizer assim o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé. O Evangelho de ontem, os fariseus se reuniram dizendo que, se você não viu o Evangelho de ontem, vai aí na playlist Evangelho do Dia e você vê o Evangelho de ontem, onde os sumos sacerdotes planejaram matar Jesus, dizendo que melhor seria que um só homem morresse para que toda a nação fosse salva. E São João vai dizer que ele, sem saber, Caifás, profetizava a morte de Jesus para salvar não somente a nação judaica, mas todos os filhos de Deus que estavam dispersos pelo mundo e que iriam aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Então ali já se programava a morte de Jesus e os discípulos, e Jesus vai a Jerusalém, e aí a gente conhece toda a história da paixão e veremos amanhã, ou melhor, veremos hoje na liturgia e também no decorrer dessa Semana Santa. Então Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-o a mim. Trazei-o quem? O jumentinho. Veja que os reis da antiga aliança, a gente pode lembrar aí de Davi, por exemplo, Jesus é descendente de Davi, filho de Davi. Davi, quando ganhava uma batalha, quando vencia uma guerra, Davi voltava para
Jerusalém, para a cidade santa, montado em seu cavalo, e uma grande, podemos assim dizer, comitiva vindo proclamando a vitória. Nos faz lembrar aqui até aquele momento em que Davi traz de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, e ele vem dançando, né, louvando a Deus ali, e inclusive a sua esposa Micol, a filha de Saul, estando no palácio, vai dizer que vergonhoso ver o meu rei dançando quase nu em frente aos seus súditos, porque Davi estava com uma roupinha parecida com um eufode, né? E ali era um pequeno short. Para quem assistiu aquele filme 300, né? Aquele rei Leônidas de 300, eles, não somente ele, mas todos os seus soldados usavam como se fosse uma espécie de cueca, um pequeno short e uma capa. E era assim que os reis, a maioria dos reis, lutavam antigamente. E Davi voltou dançando com essa pequena quantidade de roupa e foi criticado por sua esposa. E ali é dito que Micol ficou sem poder gerar filhos até o dia de sua morte, por conta dessa blasfêmia, dessa crítica que ela fez a Davi, que louvava e que adorava a Deus ali diante dos seus súditos. Então, nós podemos ver que Jesus, ele faz a mesma coisa que os reis da antiga aliança faziam, porém Jesus usa um jumentinho para mostrar a sua humildade, para mostrar, podemos assim dizer, a sua pequenez, no sentido de que, mesmo sendo Deus, não usurpou do direito de ser igual a Deus, mas humilhou-se, e humilhou-se obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, aqui nós podemos ver de maneira muito clara, de maneira muito profética, Jesus mostrando a sua obediência ao Pai e a sua humildade, né? E aí, Jesus vai dizer: e se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti. Manso, manso, Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso, e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então, para que se cumprisse a profecia. Jesus fez se cumprir nele todas as profecias, inclusive a profecia de ontem, de Caifás, que vai dizer que deve morrer, que deve perecer um só homem para salvar a nação e todos os filhos dispersos por toda a humanidade, filhos de Deus. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cantavam, outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor. E todo aquele que vem em nome do Senhor Jesus também é bendito, porque vem proclamar, vem trazer para a humanidade, né? Vem trazer para a humanidade inteira a boa notícia da salvação. Então, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então Jesus era conhecido como o profeta. Jesus era conhecido como o profeta, né, de Nazaré da Galileia. Mas nós hoje o conhecemos como o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para nos salvar. O Filho de Deus, aquele que veio morrer no meu e no seu lugar. E por isso eu convido você, faço esse apelo, participe da liturgia de hoje, vá à procissão de Ramos, vá à liturgia, escute
toda a proclamação do Evangelho da paixão do Senhor e medite em tudo aquilo que Jesus sofreu para me salvar, para te salvar, para nos resgatar. E somente assim, meus irmãos, nós conseguiremos entrar dentro daquele grandioso mistério de nossa redenção. Deus abençoe você e um bom domingo de Ramos. Participe também de todos os eventos da Semana Santa. E aí fecharemos essa semana com o domingo da Páscoa do Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.